Beleza, pessoal. Então, na aula anterior, a gente viu um pouquinho, né, de a parte de polinômios, raízes, divisão de polinômios, e chegamos até a gente definir o que seria o domínio de uma expressão algébrica, tá bom? Então, agora a gente quer simplificar expressões racionais, tá? Então, agora, simplificação de expressões racionais. Tá? Que a gente vai observar agora. Então, o que é isso? Vamos pensar no caso mais simples. Números. Sejam, antes de ir para o caso mais robusto, né? Sejam, por exemplo, U e V, 3 números. U, V e Z, números reais. Sempre a gente faz essa ponte de números reais para as expressões, né, que a gente quer estudar, expressões algébricas, tá? Então, vamos considerar 3 números reais. Então, a gente pode escrever, né? Podemos escrever o seguinte: U vezes Z dividido por U V vezes Z, como sendo quem? Como sendo U sobre V. Simplesmente tendo um ponto em comum que Z seja diferente de zero. Então, a gente pode simplificar. Então, observa que se eu considerar U, V e Z variáveis ou expressões algébricas, o mesmo se verifica, desde que Z não seja zero. Então o que a gente tem? Se U, V e Z são variáveis ou expressões algébricas, contando que Z seja diferente de zero, vale a mesma relação. Vale a mesma relação. Tá? Então, o que é que a gente precisa, né? Então, a gente quer uma fatoração do numerador e denominador em fatores primos. Ou seja, em fatores irredutíveis. De tal forma que a gente simplifique. Foi isso que a gente fez, numa linguagem bem geral. Tá? Quando todos os fatores comuns do numerador e denominador forem removidos, a gente tem o quê? Uma expressão racional na forma reduzida. Então, vamos escrever isso. Então, o que é que a gente quer aqui? Qual a meta? Nossa meta é o seguinte. A nossa meta aqui é a seguinte. O que a gente precisa para que tenhamos uma relação bonitinha desse jeito, tá? O que é que a gente precisa? A relação acima requer, né? A gente requer uma fatoração do numerador e do denominador em fatores primos. Se a gente consegue isso, a gente tem o que a gente acabou de falar. Todos os fatores comuns do numerador e denominador vão ser removidos. Quando todos os fatores comuns do numerador e denominador
forem removidos, a expressão racional ou número racional estará na forma reduzida. Opa, então isso é bom. Então agora a gente tem uma relação boa. A gente não consegue simplificar mais o polinômio, tá? Então, por exemplo, será que a gente consegue escrever essa expressão aqui na forma reduzida? Exemplo. Escreva x ao quadrado menos 3x sobre x ao quadrado menos 9 na forma reduzida. Além disso, verifique o domínio. Questãozinha bacana. Então vamos lá, solução. Vamos solucionar. Solução. Vamos fazer dar uma resposta. Observa, quem é x menos 2, x ao quadrado menos 3x? Observa x ao quadrado menos 3x. A gente pode escrever x ao quadrado menos 3x da seguinte maneira. Vamos fazer uma resolução bem bonitinha aqui. Note, primeiro, que x ao quadrado menos 3x é igual a x menos 3. E que x ao quadrado menos 9, isso aqui é um produto notável. X menos 3, x mais 3. Ora, daí, quem é o quociente? X ao quadrado menos 3x, que é o que eu quero, dividido por x ao quadrado menos 9. Isso é x menos 3, dividido por x menos 3, x mais 3. Opa, observa que eu tenho aqui um fator comum e que são irredutíveis. Então, vou simplificar. Isso me dá exatamente x sobre x mais 3. Então, o polinômio x ao quadrado menos 3x dividido pelo polinômio x ao quadrado menos 9 me dá agora uma expressão na forma reduzida, que é x sobre x mais 3. Agora eu vou estudar o domínio. Agora, note que o domínio desta expressão é dado por... Quem seria o domínio dessa expressão? Observa o seguinte. Observa que a gente tem um ponto aí interessante. Por quê? Se você observar só isso aqui, esquece isso. Eu vou apagar bem aqui para vocês não verem. Vamos ver se eu consigo a gravação. Então, observa que se eu olhar só x sobre x mais 3, o que eu tenho é que x só precisa ser diferente de menos 3. Tá? Por quê? Porque aqui eu preciso que esse número seja diferente de 0. Não seja igual a 0. Desculpa. Mas observa que eu tenho uma igualdade. Isso é exatamente isso. Porque eu estou olhando a expressão e não os polinômios separados. Então, como eu estou olhando a expressão, eu tenho que encontrar o domínio da minha relação inicial. E não da forma simplesmente reduzida. Tá? Por quê? Se eu colocar 3 aqui, tudo bem. 3 dividido por 3 mais 3. Isso é 3 por 6, isso é 1/3. Só que observa que se eu colocar 3 aqui, eu tenho 3 ao quadrado, 9 menos 9, 0. Opa, eu tenho uma inconsistência. Por quê?
porque eu tenho igualdade, tá? Então, com muito cuidado. Então, quem é o domínio dessa expressão? O domínio será os reais menos o menos 3 e o 3. Por quê? Por um lado, eu não quero que isso daqui seja zero, então tenho que tirar o menos 3, tá aqui. E por outro, eu não quero que isso daqui também seja zero, então eu tenho que tirar o 3 e o menos 3, porque ambos ao quadrado dá 9, tá? Então, esse é o domínio. Isso é uma questãozinha que sim, simples e que pode facilmente estar aí na avaliação de vocês. Beleza. Então, a gente tem agora essa brincadeira aí que a gente vai poder se divertir nos exercícios. Então, vamos dar uma definição aqui. Definição. Tá? Eu vou dizer que duas expressões racionais são equivalentes se ela tem o mesmo domínio e os mesmos valores para todos os números no domínio, tá? Então, duas expressões racionais são equivalentes se elas têm o mesmo domínio e os mesmos valores para todos os números no domínio. Tá? Todos os números no domínio. Então, agora, com isso, eu posso fazer operações com expressões racionais, tá? Então, vamos lá. Então, vamos agora operações com expressões racionais. Que danado é isso? Somar, multiplicar, dividir, subtrair. Agora eu posso brincar do jeito que eu quero, tá? Então, a primeira coisa, quando é que duas frações são iguais? Duas frações são iguais. Por exemplo, U sobre V igual a Z sobre W. C e somente C. O W é igual a Z V. Tá? Aqui, onde U, V e W são números variáveis ou expressões algébricas. Dois. Considera U e V e W números variáveis ou expressões algébricas, tá? Considera também os denominadores diferentes de zero, obviamente. V e W aqui são diferentes de zero. V e W nessas de cima são diferentes de zero aqui, né? E em todas que tiver quociente, tá? V ou Z ou W vão ser diferentes de zero. Então, vale o seguinte. Por exemplo, a gente sabe, né? U sobre V mais W sobre V. Isso é quem? Isso daqui é V, U mais W. 3. A gente sabe que U sobre V mais W sobre Z, isso aqui é quem? VZ, que é UZ mais WV. Tá? Vamos outra. Produto. U sobre V, W sobre Z. Isso é quem? É o W sobre VZ. Divisão. Tá? U sobre V dividido por W sobre Z. Isso aqui é quem? Isso daqui é a mesma coisa disso aqui, ó. U sobre V dividido por W sobre Z.
Isso é a mesma coisa, essa expressão aí de cima. Isso é quem? Isso é U sobre V vezes Z sobre W. Que é, usando a anterior, o Z sobre VW. Então, a gente vai poder brincar, tá? Vamos poder brincar com isso da forma que a gente quiser. Tá? Sempre, sempre. Então, a partir de agora, todas as expressões a gente vai poder jogar com elas, tá? Para escrever ela na forma reduzida. Tá? Observação. A gente fazer o último exemplo de hoje. Se os denominadores das frações têm fatores comum, por exemplo, como essa daqui, ó, fator comum, tá? Tem fatores comuns. Então podemos encontrar o mínimo múltiplo comum desses multiplicadores, desses polinômios, desculpe. Então, podemos encontrar o mínimo múltiplo comum desses polinômios. Tá? Então, definição, relembrar, né? Definição. O mínimo múltiplo comum, tá? É o produto. Então, não esqueçam disso. O mínimo múltiplo comum é o produto de todos os fatores, tá? De todos os fatores primos nos denominadores. Onde cada fator está elevado à maior potência encontrada em qualquer um dos denominadores. Tá? Então, agora, o que é que a gente faz? Pega a maior... Como é que eu quero encontrar o mínimo múltiplo comum de duas frações lá de polinômios, de, sei lá, variáveis, expressões algébricas. Tá? Então, eu vou pegar o produto dos fatores primos dos denominadores, onde cada fator está elevado à maior potência. Tá bom? Como é que é isso? Por exemplo, a gente terminar a aula de hoje. Exemplo. Escreva a seguinte expressão como uma fração na forma reduzida. Forma reduzida, tá? Então, vamos lá. 2 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1 sobre x menos 3 sobre x ao quadrado menos 4. Pronto, essa é minha expressão. Então, o que é que eu preciso? Primeira coisa, pessoal, eu sugiro vocês olharem os denominadores. Ou seja, vamos fatorar os denominadores. Deixar já os denominadores na forma reduzida. Tá? Então, vamos fatorar isso aqui, ó.
Vamos fatorar esse e esse. Esse já não tem o que fazer. É x, então deixa o x lá parado. Só que os outros dois sim. Então, solução. Solução. Os denominadores fatorados são: quem é x ao quadrado menos 2x? Isso aqui pode ser escrito como x que multiplica x menos 2. X é x, então x fica parado. X ao quadrado menos 4, isso daqui pode ser escrito como produto notável. X mais 2, x menos 2. Então, os que a gente pode mexer, a gente mexeu. Agora, então, vamos olhar cada um deles. Vamos reescrever, tá? Isso eu estou fazendo devagarzinho para que vocês olhem, observem. Os denominadores fatorados são. Daí, a gente tem o seguinte. Daí a expressão equivalente será. Quem é a expressão equivalente? É substituir x ao quadrado menos 2x, x ao quadrado menos 4. Então vai ficar 2 sobre x menos 2, mais 1 sobre x, menos 3, x mais 2, x menos 2. Pronto, isso é a minha expressão equivalente. Tá? O menor denominador comum. Eu quero o mínimo múltiplo comum. Então eu quero o menor denominador comum. Quem é o menor denominador comum? A gente tem x, desse aqui. Só que observa que eu já tenho um x aqui, então eu não preciso pegar ele novamente. Mas eu posso pegar o x menos 2. Então eu posso pegar x menos 2, e aqui eu tenho x mais 2 e x menos 2. Lembra que eu sempre vou pegar o mínimo. Então, pego o x mais 2 agora. Lembra a definição, é o produto de todos os fatores primos nos denominadores. Tá? Então, perfeito. Então, a gente pode pegar o mínimo desse cara. Então, vamos pegar o mínimo desse cara. Então, a gente sabe que... Vamos escrever assim, para ficar bonitinho. E isso daqui só para a gente reescrever, é 2 sobre x ao quadrado menos 2x, mais 1 sobre x, menos... Vou andar mais um pouquinho com ele. Menos 3 sobre x ao quadrado menos 4, isso é igual a esse cara aí. Pronto. Só que esse cara agora eu sei, tirando o mínimo aqui, então vamos escrever aqui, ó. Vou escrever o menor, tá? Denominador comum, quem é que a gente acabou de ver? Esse cara. Ótimo, se ele é o menor denominador comum, vamos colocar ele. 3 parcelas, então vamos colocar ele em 3 parcelas. Não sei se vai dar aqui, mas vamos dividir aqui em 3 parcelas. Essa, x menos 2, x mais 2, mais uma. E aí, mais outra, né? Beleza. Então vamos pegar o primeiro cara, né? Observa que x menos 2, x mais 2 dividido por x menos 2, quem é que fica? Só o x mais 2, multiplicado por 2. Então vai ficar 2 vezes x mais 2. A mesma coisa a gente vai fazer com o próximo. Só que o próximo é só x, ó. Sempre nessa ordem. x menos 2, x mais 2, ou seja, o mínimo múltiplo comum dividido por x. Então, sobra quem? X menos 2, x mais 2. Que multiplica 1, o próprio. X menos 2, x mais 2. Por fim, x menos 2, x mais 2, dividido por x mais 2, x menos 2. Então, sobra somente o x que multiplica por 3. Então, vou escrever menos 3x. Então, vou trocar esse sinalzinho para facilitar, colocar o menos 3x. Agora a gente tem uma propriedade boa.
Licença. Aqui está. Segunda propriedade. O que a gente faz? Mesmo numerador, soma. U mais W dividido por V. Opa, aqui eu tenho o mesmo. A gente colocou exatamente o mínimo. Tá aqui o rapazinho igual. Então, isso é igual a quem? Vamos colocar uma fração grande. Dá x, x menos 2, x mais 2. Mas a gente já tem uma propriedade. Não precisa fazer mais nada. Agora é só somar em cima. Então, vai ficar 2, x mais 2, mais x menos 2, x mais 2, menos 3x. Menos 3x. Que perfeito. Agora, vamos às propriedades que a gente conhece. Associativa, tá? E depois somar os fatores comuns. Isso é quem? Mais uma fração grande, x menos 2, x mais 2. Isso nos dá o quê? Nos dá 2x mais 4. Isso daqui nos dá x ao quadrado mais 2x menos 2x menos 4 menos 3x. Tem algumas coisas para simplificar. Vamos simplificar. Ó. Esse rapaz vai embora com esse rapaz. Esse simplifica com esse. Então, me resta quem? Me resta maior potência aqui, x ao quadrado. Então, me resta x ao quadrado. Me resta menos 3x mais 2x, menos x. Que dividido isso tudo por x mais 2. Ora, mas aqui em cima eu sei simplificar x ao quadrado menos x. É x menos 1. Dividido por quem? Por x menos 2, x mais 2. Logo, quem é a expressão? 2 sobre x ao quadrado menos 2x. É mais 1 sobre x menos 3x ao quadrado menos 4. Isso aqui é quem? Olha, simplificando, dá exatamente a expressãozinha x menos 1 dividido por x mais 2, x menos 2. Ora, então, eu tenho agora que encontrar o domínio. Quem são os valores? Onde a gente sabe que x não pode ser o quê? Tá aqui, menos 2. Então, vamos lá. Onde x é diferente de menos 2. A gente sabe que x daqui não pode ser 2, porque eu quero que esse número não seja 0. Tá? Então, x tem que ser diferente de 2. Acabou. Errado. Aqui vocês estariam errados. O domínio não é esse, né? A gente tem um rapazinho. Lembra que a gente tem uma igualdade, ó. Isso é igual a isso. Então, o que vale para aqui tem que valer para aqui. São irmãozinhos gêmeos. Bota a mesma roupinha. Então, observa que tem esse rapazinho aqui, ó. Observa que tem esse rapaz aqui. Então, eu não posso ter x igual a 0. E x diferente de 0. Tá? Então, aqui finalizaria a questão. Então, qual é a forma reduzida desta expressão? É x menos 1 dividido por x mais 2, x menos 2, com x diferente de menos 2, x diferente de 2 e x diferente de 0. Tá? Não esqueçam, pegadinha, tá? Para não cair na pegadinha do malandro. Lembrem sempre que vocês... Por isso que é bom, na resolução, vou deixar ela aqui grandona, aqui, ó. Você sempre escrever passo a passo e ao fim, chegar na conclusão. Porque quando você chega na conclusão, você tá vendo aqui, ó, vou até colocar em vermelho, um sinal de igualdade. Então, se você tem um sinal de igualdade, são irmãozinhos gêmeos. Então, o que vale para esse, tem que valer para esse e vice-versa. Esses dois valem muito bem para esse. Só que observa que também vale para esse e para esse. Só que tem esse rapazinho aqui, ó.
né? O irmãozinho aqui, então a gente tem que colocar ele diferente de 0, tá ok? Então, com isso, a gente termina essa parte de expressões, tá? Algébricas, e as cenas dos próximos capítulos são equações e inequações, tá ok, pessoal? Então, vou agora cancelar aqui a gravação.